Imagina viver num lugar onde o governo pega 20% de tudo que você produz e ainda ameaça entrar na sua casa para completar a meta quando a arrecadação não bate. Isso aconteceu de verdade no Brasil colonial, com o imposto do ouro conhecido como quinto. E no meio desse sufoco, um homem decidiu não baixar a cabeça. Só que o que derrubou o plano dele não foi falta de coragem, foi um X9 que vendeu o segredo por perdão de dívida. A pergunta que ecoava nas vilas era simples e perigosa. Até quando a gente vai aceitar isso? Se você curte histórias reais de injustiça, traição e aquela sensação de uma hora a conta chega, já deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sino porque aqui tem história que parece filme, mas foi o Brasil que escreveu. O nome dele era Joaquim. Ele era alferes, uma patente militar de baixa hierarquia, algo como um subtenente. Vivia numa época em que a coroa portuguesa apertava com mão grande a população. E não é que o Joaquim queria ser herói. O que ele queria era justiça, respeito, queria que o povo parasse de viver com medo de uma cobrança que nunca acabava. Joaquim parecia um personagem de livro, atravessando caminhos de terra, sentindo o vento seco bater no rosto, ouvindo o rangido de carroça, o som de ferradura no chão e aquela conversa repetida em toda a venda. Tá difícil, tá pesado, tá injusto. Só que ali no Brasil de Minas, quando a conversa ficava boa, ela ficava também perigosa. Porque o problema não era só o imposto existir, era a sensação de humilhação. Era ver gente trabalhando, sangrando, e no final alguém de longe levando a maior parte. E aos poucos, Joaquim foi percebendo que reclamações soltas estavam virando revolta organizada. Em Minas, o imposto do ouro era de 20%, o quinto. Na prática, era como dizer, de cada 5 partes do seu esforço, uma não é sua, e pronto. E quando a arrecadação não atingia o que Portugal queria, vinha a ameaça que deixava todo mundo em choque. A derrama, uma cobrança forçada para completar a quantia exigida. Agora imagina a cena. Uma família simples com meia dúzia de bens, um comerciante com estoque contado, um tropeiro com animal velho, e a ideia pairando no ar de que poderia chegar a hora do confisco, do recolhimento, como se a vida inteira coubesse num recibo. E é aqui que entra o detalhe, que deixa essa história ainda mais humana. Não era só o povo que estava irritado, a elite local também estava. Religiosos, militares, proprietários, artistas e gente letrada. Cada um com sua motivação, mas todo mundo sentindo o aperto do mesmo sistema colonial. Só que, claro, uns tinham mais a perder e outros tinham menos proteção. Joaquim, com a farda simples e o bolso quase vazio, era justamente o tipo de pessoa que o sistema costuma enxergar como descartável. E mesmo assim, ele não se calava. As reuniões começaram a acontecer no modo silencioso. Sem placa, sem anúncio, sem discurso em praça pública. Gente entrando em casa como quem vai tomar um café e saindo com o coração acelerado. Militares, religiosos, proprietários, artistas e homens letrados se reuniam para discutir ruptura e o risco de falar alto demais. E não era um grupo perfeito, não. Tinha vaidade, tinha disputa, tinha medo. Mas tinha uma coisa que unia todo mundo. A sensação de que a engrenagem colonial só cobrava, cobrava, cobrava e devolvia quase nada. E Joaquim era aquele tipo de pessoa que vira ponte. Ele transitava, ele ouvia, ele juntava pedaços de indignação de um lado, pedaços de coragem do outro e ia levando adiante. Enquanto alguns discutiam o futuro em salas fechadas, ele circulava no mundo real. Estrada, vila, quartel, conversa com gente comum. Só que quanto mais ele se movia, mais ele chamava atenção. E num sistema injusto, a atenção é risco. E aqui vem o momento em que a história muda de nome. Porque o Joaquim dessa história não é mais um homem qualquer. Ele é Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, nascido em 12 de novembro de 1746, na fazenda do Pombal, em Minas Gerais, situada hoje em dia no município conhecido como Ritápolis, próximo à cidade que leva seu nome, Tiradentes. E o apelido não veio de medalha nem de título, veio do que ele fazia para sobreviver. Por um lado ele era militar, do outro era dentista prático, daqueles que arrancavam dentes sem anestesia, improvisavam soluções e aliviavam dores com o que a época permitia. E foi desse ofício
que nasceu o nome Tiradentes. Agora entende o tamanho da presença dele? Ele não era só alguém falando de política. Ele era alguém que participava da vida das pessoas. Tirava a dor de um, escutava a história do outro. Pegava a estrada, conhecia atalhos, sabia o que o povo estava sentindo. E é por isso que o plano dele, a tal vingança ética contra a injustiça, não era violência. Era conversa, era articulação. Era a ideia de que ninguém deveria viver curvado para sempre. E aos poucos, ele foi se tornando o rosto mais exposto de um movimento que até então tentava ficar na sombra. E nesse momento, ele era o único militar do grupo. Só que quanto mais um homem vira símbolo, mais fácil ele vira alvo. E aí aconteceu a pior parte, a traição. Um dos participantes, Joaquim Silvério dos Reis, denunciou o movimento às autoridades. E ele fez isso buscando vantagem pessoal, porque devia grandes somas à coroa portuguesa e queria ter as dívidas perdoadas. Foi o X9 do grupo. Aquele que senta na mesa, concorda com tudo e depois corre para entregar todo mundo. Guardadas as proporções e com respeito a Deus, é impossível não lembrar de Judas. A troca de confiança por recompensa. A venda do outro por alívio próprio. A denúncia entregou detalhes do plano e permitiu que as autoridades organizassem a repressão. Tiradentes e outros envolvidos foram presos e investigados por anos. E no final, a balança pesou de um jeito que o povo entendeu na hora. Tiradentes foi o único que teve a pena de morte mantida. Ele foi enforcado no Rio de Janeiro em 21 de abril de 1792 e depois esquartejado, e suas partes ficaram à amostra na estrada do Rio a Minas. Outros receberam penas como prisão ou degredo após perdão real que reduziu condenações. E ali, naquele ato público, não era só um homem que estava sendo punido. Era um aviso, um recado cruel do tipo, não tentem de novo. O que essa história ensina não é sobre romantizar sofrimento. É sobre como impostos e leis, quando viram ferramenta de medo e tortura, transformam gente comum em gente obediente. Não por convicção, mas por cansaço, por medo. E também ensina outra coisa. Quando o sistema escolhe um exemplo, quase sempre ele escolhe o ponto mais vulnerável para a corda arrebentar. E é impossível ouvir essa história e não pensar no presente. Muita gente sente que, quando alguém incomoda interesses instalados, a reação do sistema pode ser dura e quase sempre não é proporcional. E, ao mesmo tempo, a sociedade vai se acostumando com aumentos, taxas, tarifas e vai aceitando calada, porque parece que reclamar não muda nada. Só que a pergunta continua a mesma, atravessando séculos. Até quando a gente vai aceitar isso? E agora eu quero saber de você. Na sua opinião, Tiradentes foi só um símbolo ou foi um alerta que o Brasil ainda não aprendeu a ouvir? Quantos Tiradentes existiram e morreram ao longo da história? Comenta aqui embaixo. Você acha que a punição foi justiça ou foi recado do sistema? E quem são os Tiradentes da história atual do nosso Brasil? Obrigado por assistir até aqui. Se inscreve no canal porque no próximo vídeo tem mais uma história emocionante. Até a próxima.